Olá, me chamo Andy, sou biólogo e especialista em evolução e filogenia. Mas vocês sabiam que aves são répteis? Talvez já viram algum dos meus vídeos onde eu comento sobre isso. E talvez você até já comentou em algum deles me corrigindo. Sim, muita gente me corrigiu, mas é compreensível. Você olha para uma ave e talvez até consiga imaginar um dinossauro pelos pés. Alguns pelas maneiras de andar, outros pelo jeitão todo. Mas um réptil, aquele bicho todo escamado, é compreensível a relutância em acreditar. Mas hoje, finalmente, vou esclarecer essa história. Como podem aves ser répteis? Primeiro, precisamos entender alguns conceitos de evolução e filogenia. O que é filogenia, você me pergunta? É o estudo da história evolutiva das espécies. E ela é extremamente importante para a cladística, que é um método de classificação. As caixinhas que colocamos seres vivos. Você deve lembrar das aulas de biologia: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Os humanos, por exemplo, são da espécie Homo sapiens, do gênero Homo. A família Hominide, da ordem Primatas, da classe Mamíferos, do filo Cordado, e do reino, essa acho que você sabe, né? Animal. Sim, somos todos animais. Mas é dentro dessa classificação que organizamos todos os seres vivos, baseados nas suas histórias evolutivas e na proximidade evolutiva. Antes de explicar a história evolutiva das aves, acho importante entender um pouco melhor alguns conceitos da evolução. A evolução é um tópico extenso, e eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre ela. Mas é importante lembrar que a evolução é um processo bem lento, onde pequenas mudanças podem acontecer nas novas gerações. E essas mudanças são muito sutis. Uma perna levemente mais curta ou mais longa, um pelo mais escuro ou mais claro. Ao olhar duas gerações, uma do lado da outra, pais e filhos, você mal percebe a diferença. Mas ao olhar, depois de milhares e milhares de gerações, várias diferenças se tornam notáveis. Assim como muito lentamente, lagartos tiveram suas pernas encolhidas, se tornando cobras. Eu sei, é complexo de entender, mas não se preocupa. Piora. A evolução, ela não é linear. Populações se separam e evoluem de maneiras diferentes, formando espécies diferentes, que se separam e evoluem de maneiras diferentes, formando novamente espécies diferentes. Assim, ao longo de milhões de anos, a enorme diversidade de seres vivos que existem hoje evoluíram lentamente. Ao estudar o histórico fóssil, nós conseguimos ter uma noção de como eram os antepassados dos animais de hoje. Mas entender o histórico apenas com os fósseis é como montar um quebra-cabeça faltando muitas peças. Para completar essas peças faltantes, usamos características morfológicas, que são as características físicas, e genéticas, assim aproximando as espécies e permitindo que a gente consiga encaixar elas em seus grupos da cladística. Então, uma árvore filogenética é formada. Nela conseguimos ver a proximidade das espécies até há quanto tempo houve a separação das linhas evolutivas. De novo, uma matéria inteira da faculdade explica isso, e nem explica tudo. Então, não se preocupe se você tem dificuldade de entender. Mas resumindo, esses pontos, aonde as linhas se dividem, são chamados de nós. É onde houve especiação e grupos novos foram formados. Mas, no processo, espécies deixaram de existir. E aqui é que vem o pulo do gato, que muita gente não entende quando falo que aves são répteis. Para um grupo ser verdadeiro, ser considerado como um grupo cientificamente, ele precisa ser monofilético. Um grupo monofilético possui todos os descendentes do ancestral mais incomum de seus membros. Confuso? Bora testar com os grupos que popularmente chamamos de répteis? Os testudines, as tartarugas, os crocodilianos, jacarés crocodilos, e os lepidossáurias, que são as cobras, lagartos e as tuataras. Para descobrir qual é o ancestral em comum deles, vamos seguir as linhas de cada um até encontrar um nó que antecede todos os três. Agora, verificamos. Todos os descendentes
desse ancestral estão incluídos no grupo? Não, as aves ficaram de fora. Isso faz o grupo dos répteis, sem as aves, como parafilético. E não é um grupo verdadeiro, não pelo menos em termos técnicos. Para ser verdadeiros, precisamos incluir as aves. Mas isso é apenas metade da história, pois como que as aves foram classificadas ali no meio? Assim, isoladas, parecem diferentes demais dos animais ao redor. Bem, a história começa há cerca de 230 milhões de anos atrás, com os primeiros dinossauros. Os dinossauros são um grupo de répteis terrestres, e acredito que isso ninguém duvida, né? Suas principais características são o metatarso elevado, esses ossos atrás dos dedos do pé, ou seja, andam na ponta dos pés. Além disso, possuem postura ereta, com as pernas abaixo do tronco, diferentemente dos crocodilianos, por exemplo, com as pernas ao lado. Eles se diversificaram e se espalharam pelo mundo, até encontrarem o fatídico meteoro que causou o evento apocalíptico que levou à extinção de quase todos os dinossauros. Sim, quase todos, pois alguns sobreviveram. As aves. Elas já existiam na época, e por serem muito menores e poderem voar, conseguiam se alimentar mais facilmente, quando o alimento era escasso, e se esconder caso fosse necessário. Foi o mesmo para os primeiros mamíferos que também sobreviveram a essa época. Pensar que aves são dinossauros pode ainda parecer estranho para você, mas se olharmos com mais detalhe a evolução e a diversidade de dinossauros que viviam na época, dentro do grupo das aves, os Terapoda, temos vários grupos de terópodes não avianos. Neles já podemos ver algumas similaridades com as aves. A principal característica do grupo são os pés com 3 dedos que sustentam o corpo, já que o primeiro nem alcança no chão, o dedão, além da presença de penas ou estruturas similares na maioria das linhagens. Temos também o pescoço móvel em formato de S, e em muitos dinossauros são encontrados os ossos ocos, como é o caso do Baryonyx e do Suchomimus, mas não é o caso do espinossauro. Ah, claro, não podemos esquecer que, como falado antes, as aves também têm o tarso elevado e a postura ereta. Temos inclusive o famoso Archaeopteryx, que possui várias características das aves, como as penas assimétricas e dinâmicas, usadas para voar, plumas recobrindo os membros anteriores alongados, e o Pollux, o dedão do pé, revertido, provavelmente para pousar em galhos, mas também possui características de terópodes não avianos, como dentes, garras nos dedos das mãos não fundidos, o dedo do meio alongado e uma longa cauda óssea. É dito como o elo entre as aves e os outros terópodes não avianos. Não posso deixar de comentar um dos meus grupos favoritos, a família Dromaeosauridae, e principalmente o Microraptor. Olha como ele parece uma ave. Ele é muito fofo, mas parece mortal também. Pelo menos para os bichos pequenos, pois ele era bem pequeno. Por isso Microraptor. Enfim, e na mesma família temos o Velociraptor. Não esse falso! O Velociraptor verdadeiro! Isso! Na família temos também o meu dinossauro favorito, o Deinonychus antirrhopus, que foi a real inspiração para o Velociraptor do filme. Ah, o Deinonychus também é um dos mascotes aqui do canal, o Rui. Eu acho que ficou bem claro como as aves são um grupo extremamente especializado de dinossauros e répteis. Especializado quer dizer que ele é muito adaptado para um ambiente em específico, para um nicho em específico. Nos mamíferos a gente tem o exemplo dos golfinhos e baleias, que são extremamente especializados para o mar. E assim sendo, eles acabam ficando muito diferentes de outros mamíferos. E esse é o caso das aves. As aves acabaram se especializando tanto que ficaram muito diferentes dos outros dinossauros e dos outros répteis. Eu sei que mesmo você ouvindo tudo isso, pode ainda achar que não faz sentido chamar de répteis. E você não está sozinho nessa. Pois como que uma classe, as aves, podem pertencer a outra classe, os répteis? Os termos réptil e ave foram criados muito tempo atrás, antes de entendermos direito a evolução e relação entre eles. Eles estão defasados. O ideal seria parar de usar o termo réptil e tratar os conhecidos répteis como grupos separados. E tem pessoas que defendem essa ideia. Mas enquanto isso não é feito, enquanto as pessoas usarem o termo réptil, ele só será um grupo verdadeiro
se incluírem as aves. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se curtiu o conteúdo e quer mais vídeos nesse estilo, deixa o like, se inscreva e comente qual é o dinossauro aviano favorito de vocês. Pode ser o não aviano também.